Atenção, atenção para essa tela. Que isso? Atenção. Põe na tela, como diria o outro. Põe na tela. Deixou a desejar números do Corinthians no empate contra o Racing do Uruguai. Nosso Arthur gostou do desempenho. Passes errados, 106. É o Acontece. pior desde a chegada do Antônio Oliveira. Pior nesse ranking com o Antônio Oliveira no comando. Passes perdidos, 160. Posses perdidas, 169. Segundo pior, então tá liberando o pior. Finalizações, 9. Segundo pior. Foi a draga, hein? Foi a draga, hein? Olha lá, chances boas, aquelas feras, ó, 2, segundo pior. E ações na área do rival, 12. A pior, Antônio Oliveira. Teve de melhor, ficou- eu queria saber de aí você eu o jogo seguinte, pra eu você. pergunto pra você, Edu. O que teve de melhor, então? Já A teve tanta narração, coisa pior. a narração do, né, pô, porque a nossa cobertura, vamos colocar assim, porque olha, ontem o Corinthians jogou muito mal e eu vou voltar essa pergunta pra você, Pratos, porque é o seguinte, ficou quanto tempo treinando? Foram 19 dias sem jogar. É que Aí- tem o amistoso contra o Londrina aí no Jogou meio do contra o caminho, Londrina, não amistoso. foi tão bem, e aí todo mundo, não, ele vai bem na Sul-Americana. E Não aconteceu. Não virou nada. O jogo, em determinado momento, ontem em Montevidéu, ele não acontecia nada no jogo. Era dividida, era trombada, era bico, era cintura pra vamos cá, falar a a linguagem bola do nosso pegava no fã de nariz esporte. do outro. O jogo foi ruim. Mas eu me surpreendi positivamente com o Racing. Eu tinha visto alguns jogos do Racing no Campeonato Uruguaio, eu achei o Racing pior do que ontem. Claro que tem muita limitação técnica dos jogadores, a fragilidade do time, mas ontem o Racing conseguiu nessa proposta de marcar, de tirar espaço, de dividir, de deixar o campo. O Racing foi bem nisso. Contou com o Corinthians muito mal, muito mal. O Corinthians tinha uma saída de bola com 3 no primeiro tempo, com o Hugo e os 2 zagueiros. O primeiro passe, quando tinha, não acontecia mais nada depois. Porque o Garro estava em um lugar que tinha pouco espaço para ele jogar. Ranieri O Dom- burocrático. o Ranieri ontem também jogou menos do que tem jogado, né, Breler? E aí, no segundo tempo, esse gol do Yuri Alberto foi o primeiro chute ao gol no segundo tempo. Nem o Racing tinha chutado até esse momento, quase 25 do segundo tempo. O Corinthians faz 1-0 e dá a impressão que o Corinthians quer segurar 1-0. Joga para conservar a vantagem que tinha. Aí o Racing cresce no jogo. Os jogadores que vieram do banco do Racing entraram bem. Né, o Alanes empatou num lance com o Sousa, os dois vieram do banco. E o Corinthians, no final, quase perdeu o jogo, Edu. Vou te falar o seguinte, se alguém tivesse vencido ontem para vencer o Quase, jogo no era o Centenário, Racing. era o Racing. Ô, Breler, qual foi a nota para o Antônio Oliveira ontem? Uma nota baixa, nota para mim, nota 4. A proposta de jogo dele não funcionou, as mexidas muito menos. Para mim, até pelo que o Prato citou, da postura do Racing, foi principalmente no segundo tempo, um time que saía, um time que não ficou plantado lá atrás. Para mim fazia mais sentido até começar com o Romero do que com o Pedro Raul. Ontem não foi um jogo para Pedro Raul. Não foi mesmo. Eu até entendo, quando você quer executar uma proposta, vai pegar uma zaga baixa, que vai exigir bola aérea o tempo inteiro, não vai ter muito espaço para velocidade, ter um centroavante para fazer parede. Mas ontem o Pedro Raul foi uma peça nula. E pelo que vem jogando também, o Romero, ontem entra o Romero, já rouba ali a bola 2 vezes, serve para o Garro, sai o gol do Yuri Alberto. Então, isso aí já fica de lição para o Antônio Oliveira também. Precisa... O Abel Ferreira faz isso brilhantemente, consegue armar o time de acordo com o adversário. E o adversário ontem exigia mais mobilidade do ataque do Corinthians, mais mobilidade no meio. E isso não teve, e nas mexidas também ele não conseguiu consertar hora nenhuma. O Fausto Vera, depois de muito tempo inativo, o Fausto Vera nem jogou contra o Londrina. Não jogou. Não, ele entrou ontem no segundo E tempo. vai para o jogo sem ritmo, Kaká também. sem capacidade de distribuição. Kaká com poucos minutos com a camisa do Corinthians. E aí entra o Kaká, esperava-se até que, o Ranieri vai voltar para o meio. Não. O Ranieri continuou plantado lá atrás. Então o Corinthians, Com 3 zagueiros. mais do que o Flamengo contra o Milionários, chamou total o Racing. O Corinthians flertou realmente com uma derrota e muito fruto das escolhas do Antônio Oliveira. Tem crédito até agora, o trabalho é bom, ele fez o Corinthians pelo menos começar a competição antes do jogo de ontem, a gente imaginava um bom cenário para o Corinthians. Esse empate ontem, com a vitória do Argentino Júnior, já fica uma situação mais preocupante, só se classifica um. E a disputa tende a ser com o Argentino Júnior. O Argentino Júnior já venceu fora de casa e o Corinthians, num jogo que era para vencer, mesmo exaltando a postura do Racing do Uruguai,
era um time para o Corinthians também vencer e jogar mais. E jogou muito pouco e não teve nenhum argumento com as mexidas do Antônio Oliveira para justificar, para merecer pelo menos a vitória. Ô, Breiler, você falou de um ponto importante, e aí eu vou jogar para vocês, que é o ataque do Corinthians. O Yuri Alberto jogou do lado do campo. Quando entra o Romero, se posicionou, ele jogar é uma continua palavra forte naquele setor, Zé. Então, dá para dizer que na cabeça do Antônio Oliveira ele vai ser esse jogador de lado de campo e a disputa está entre Romero e Pedro Raul? Eu não sei, quando a teimosia começa a impactar no resultado ou na performance do time, você precisa ter alguém do lado para falar assim, ó, para de ser teimoso, você não está vendo o que está acontecendo, que isso aí não funciona. O Yuri Alberto, nós falamos aqui já semana passada, depois do jogo contra o Londrina. O Yuri Alberto com o Pedro Raul são as mesmas características. Ou você coloca um para jogar ao lado do outro, né? Um ao lado do outro, por quê? Porque aí o Pedro Raul centraliza, o Yuri Alberto pode correr um pouquinho mais, mas eu acho que ainda tem uma certa dificuldade para fazer essa função, porque você vai ter que jogar mais. E o Yuri Alberto, tecnicamente, para mim, não é esse jogador que joga. O Yuri Alberto é o jogador que foi ontem. Cruza na área, ele dentro da área, ele tenta finalizar. Se você precisar de uma coisa mais técnica, mais refinada, ele não vai te proporcionar isso. Vai ser difícil. Né? Aí você tira o Yuri Alberto do lugar onde ele tem uma característica só e uma maneira de jogar, para você colocar ele do lado direito, né? Para ele fazer outras funções. Me explica qual é a função do Yuri Alberto pelo lado direito. Me explica o que o Yuri Alberto faz pelo lado direito. Ele volta para marcar? Não. Competente, do jeito que tem que ser? Não. Ele cria jogadas como Wesley pelo lado esquerdo? Não. Ele faz jogadas de 1-2 com o cara do meio, ele serve de apoio para quem está no meio, como tem dificuldades, vou jogar ali. Não. Então, o que ele faz do lado direito? O que ele faz? O Antônio precisa ter um pouquinho mais de coragem nesse sentido e falar assim, Yuri, vem cá. Ô, Pedro, vem cá. Eu preciso definir os dois. Vai jogar o Yuri Alberto. Pedro, fica no banco. Ô, Pedro, ô, Yuri, vai jogar o Pedro. Fica no banco, tá bom? Obrigado. É essa função que o Antônio tem que fazer. Essa função não, essa pergunta e essa opção que ele tem que fazer. Porque quando ele coloca o Yuri Alberto de um lado e o Wesley do outro, o que acontece? O time perde. Porque o Wesley não marca. O Wesley vai ser o escape com a bola nos pés. Ou seja, você tem dois jogadores no meio campo. Você tem um jogador no meio campo de marcação. Porque eu não sei porque o Ranieri foi contratado como volante ou zagueiro. Ele está jogando terceiro, Ele está jogando terceiro zagueiro. Eu não entendo isso. Ele se destacou e vem chamando a atenção no meio campo. É o cara que chega, é o cara que marca, é o cara que fecha os espaços, distribui o jogo. Aí vem o Antônio e joga ele lá para trás. Eu não entendo isso, sinceramente eu não entendo. Em algumas ocasiões, tudo bem, você pode até entender. Mas todos os jogos você opta para colocar o Ranieri para trás. E o que acontece? Aí você tem o Bidon, que é um menino ainda, que é bom jogador, mas não está maduro ainda 100% para assumir essa responsabilidade, porque você olha, o Bidon está aqui, ele olha para trás, o Ranieri está lá atrás. Aí ele olha para frente, é o Garro. Então é o seguinte, o Corinthians se resume, pega a bola, toca para o Garro tenta fazer alguma coisa. Não, o Garro não pode ter uma unha encravada. Nada. Se esse cidadão ficar com uma dor de barriga, vai a bola no Garro, ele tenta fazer alguma coisa. É muito pouco. Os Coronado não tá bem. É muito pouco. Então o que você tem que... Você vê o Coronado ainda. Ó, faz a opção Pedro Yuri, coloca ou o Pedro Henrique ou o Romero pelo lado direito, onde rende, porque o Romero como centroavante também é um quebra-galho. Ele não é o centroavante, ele não é mas eu acho que entrega mais que o Pedro Raul. Então, mas ele não é a característica dele. Não é, mas mesmo então assim, mas improvisado. se você colocar o Romero ali, você tem que colocar o Pedro pelo lado direito, para você ter velocidade. Porque você põe o Romero ali, põe o Yuri Alberto ali, qual é a função? Eu falo de novo, qual é a função do Yuri? O Yuri não tem função nenhuma. O Yuri não tem essa característica. Aí você prejudica ainda mais o jogador e, consequentemente, o seu time, que fica todo desequilibrado. Porque o Garro fica correndo de um lado para o outro para tentar encontrar um espaço para poder jogar, o time adversário fecha as suas linhas, deixa a bola lá para trás e ele não consegue jogar. E o time do Corinthians, o que faz? Não joga. Não sei, eu particularmente acho que o Antônio precisa entender, ou alguém precisa falar, porque quando a teimosia prejudica a performance do time, né, você tem que ter alguém do lado para falar, olha, não está funcionando. Porque quem assiste o jogo do Corinthians com o Pedro Raul e com o Yuri Alberto, aberto pelo lado direito, sabe que não está funcionando. Pois é. Não é possível isso. Ô Zé, a gente tem mais 5 minutinhos do assunto Corinthians. Ô Pedro, eu quero te ouvir a respeito do Antônio Oliveira e da preparação de um time. Ontem o Antônio Oliveira não pôde assinar a súmula, ficou no banco, assinou como assistente. Tá faltando a carteirinha. Pessoal, se puder mandar essa carteirinha, parece que já há mais de um ano.
Ah, sim? Sim, já Mas tá hoje em dia lá. tudo é rápido, Edu. Hoje em dia tem a Mas rede tá mundial de demorando. computadores. Não, mas lá na Europa não tem Sedex. Então, mas se alguém puder ir lá buscar... Quem falou foi o Bruno Lazzaroni ontem, depois ontem do foi o jogo. Bruno Lazzaroni. Dá pra vir de E o- navio. ele também, com o Cuiabá, também não pôde assinar lá, que a carteirinha dele não estava pronta. Mas você tem carteirinha, tem tudo. E eu queria te ouvir sobre o preparo, porque é o seguinte, o corintiano estava esperando melhora. Quando o time não vai bem no Paulista, tempo para treinar ajuda. Mas no caso do Corinthians, ajudou? Eu acho que a gente precisa pontuar, né? Não tem carteirinha, não está assinando a súmula, mas a responsabilidade é do seu Antônio. E, sendo bem breve, você falou que a gente está com um tempinho curto hoje. O time não joga com bola, o time não sabe o que faz, como é que marca sem bola. O Corinthians tem problema. Eu não vou também ser radical e falar, nossa, teve tempo para treinar, não apresentou nada, esse aí, quando tem tempo para treinar, é fraco. Mas é aquilo, quando a gente passou um tempinho, na semana passada, a gente queria ver o que o Corinthians seria capaz de produzir com bola contra um time frágil. Água. Opa, agora é contra o Racing, não é aquele, Contra é um time Londrina, fraco. o campo era ruim, né? Mas pra mal até hoje. Ontem não tava, né? O sempre atento ao Campeonato Uruguai, Rafael Prata, ia dizer que o time era Vi alguns primitivo jogos. do Racing. Eu gostei do Racing ontem, Aí vamos perto lá, do que eu ó. esperava, né? Aí vamos lá, ontem vamos esperar um pouco mais com bola, água também. Então, assim, o primeiro tempo o Corinthians não consegue jogar. E aí, com todo respeito aos elogios feitos pelo Prato ao Bravo, o time do Racing, não jogou. porque Valente, faltou- é valente. É valente, é só valente. É só valente. Porque foi valente. o Corinthians com bola tentando jogar, o Ranieri que você não sabia onde estava, aí já ficava um pouco mais afastado do Bidon com o Garro. E o valente, Racing, para usar as palavras, é só truncar, travar, físico, imposição. E o Corinthians não pode ser um time que não consegue superar minimamente a trava do Racing do Uruguai. É muito pouco você virar e falar, mas acontece que o campo, o jogo físico deles... Não, a bola não circulou. Semana passada o time já era fraco, a bola não circulava, não chegava. O gol, até citamos isso ontem no Linha, o gol que o Corinthians constrói, a tranquilidade que o Garro cruza, a tranquilidade que o Yuri Alberto se desmarca, a defesa do Racing é uma água. Então você ficar nessa só no meio de campo ali, você ficou travado, não deu para jogar, então você teve pouco mecanismo para sair dessa trava. Você não circulou uma bola, Eu acho que tem você não isso girou também, uma bola. Pedro, mas não foi só isso. Muitos erros técnicos dos jogadores. Mas Muito peraí, erro de tomada passe, de decisão, muito você erro de domínio de Isso bola, aí- bola passando isso aí embaixo é do pé do jogador, bate no joelho do outro, bate na canela e vai. Aquela foi tela nos irritante. ilustra isso, né? É o jogo que mais errou passe, né? Aquela tela nos ilustra isso. Agora, isso acontece também muito, você erra mais quando você está pressionado, certo? Você, sob pressão, tem uma chance maior de você errar o passe. Ainda assim, Prati, a qualidade do elenco do Corinthians não é para sentir tanto essa pressão do Racing do Uruguai. Por que eu estou batendo tanto na tecla do Racing do Uruguai? Porque você vai pegar o Argentino Júnior, você vai pegar o Campeonato Brasileiro de primeira divisão. Campeonato Brasileiro, se jogar essa bolinha semana aí- passada o jogo foi contra quem? Amistoso? De novo, né? Londrina. Outro ano, né, Zé? Semana passada foi contra quem, amistoso? Londrina, Esse- Tubarão. ontem foi contra quem? Ontem foi Racing do Uruguai. Não justifica. Não justifica você errar tanto tecnicamente como o Prates ilustrou e a tela também não mostrou, porque a Série A não tem o Londrina e não tem o Racing. Tem gente de mais qualidade. Então preocupa porque você viu pouco. Agora, eu também quero dar um pouquinho de crédito ao senhor Antônio Oliveira, início de trabalho. Está sempre faltando alguém. Ele não é culpado do cenário que ele encontrou no Corinthians quando ele chegou. Agora, a gente pode falar que há uma preocupação. O torcedor ontem, jogo ruim, desligou a TV e falou, caramba, com bola estava ruim, sem bola estava pior. Porque se tomar a pressão do Racing, é o que o Breyer fala, você traz o Racing para o seu campo. Será que com 20, 15 minutinhos ali final você não consegue sustentar 1-0 contra E depois, o Racing? assim, depois das Sabe, então, substituições, você é tira o preocupante o Gustavo, cenário. tira o Gustavo, coloca o Vera, porque veio o Ranieri pra trás. Aí depois acontece, aí você tira Ele mexe no sistema defensivo Aí você coloca todo, de novo um zagueiro, É isso. aí você pensa que o Ranieri vai sair, o Ranieri fica como um zagueiro. Ainda estamos confusão. tentando entender o que é a proposta do professor Antônio Oliveira, né? Vamos ver como é que vai ser agora. Ontem realmente foi um jogo para se apagar e, como vocês falaram aí... É bom melhorar, hein, com todo... Ô Zé, você é bom acha, melhorar, rapidinho, porque uma o frase só. Campeonato Brasileiro Preocupa pro não dá essa brasileiro possi- nesse caso? Se continuar jogando assim, se mantiver essa qualidade de jogo, lógico que preocupa. E porque o preocupa campeonato- na Sul-Americana também, Zé. Uma também. vaga só, de passagem Também. direta. Porque assim, o Campeonato Brasileiro é muito mais complicado, muito mais competitivo em termos de qualidade, de intensidade, né, de desgaste do que esse. Aí você começa a pensar, o campeonato... Opa, peraí, o elenco do Corinthians. Vamos analisar com calma. Elenco do Corinthians para o Campeonato Brasileiro. Porque se você observar, estava faltando quem? O Maicon. Era só o Maicon de time Porque titular. o Coronado nem dá pra falar Coronado que ele não tá dá fazendo. pra A gente falar. não viu E ainda, outra- né, Zé? e o A gente viu Coronado 10 vem, minutos. e o Coronado vem de um futebol
Que é totalmente que é diferente. totalmente diferente, nível abaixo, desgaste. Tanto Pois que é. quando começou a jogar no primeiro jogo já sentiu. Né? Tem diferença. Esse elenco do Corinthians, você começa a falar, é competitivo. Só que assim, para ser competitivo, tem que jogar mais. No Campeonato Brasileiro, é muito mais complicado. Não vai ter essa, entre aspas, essa mangaba, né? Essa tranquilidade para você jogar. Não. Esse tempinho de recuperação, Não, é verdade não vai ter mesmo. isso, não. Bom, levantaram a plaquinha, vamos mudar de assunto. Vamos falar da quarta super. Hoje é quarta super. Tá gordo, hoje é dia de feijoada. Quarta gorda, Aqui feijoada. aqui na Real tem feijoada. Mas hoje tem o Botafogo, Cara, depois a Real o mudou a Palmeiras. administração. São Lourenço e Palmeiras, exclusivo. Antes tem Botafogo e Júnior, às 7 horas da noite, exclusivo também, com o Sport Center abrindo o jogo a partir das 6h30 da noite. E depois, você não muda nem de canal, deixa lá. Aí tá aqui, aí olhou, pô, já vai começar o Palmeiras. E pode segurar o outro aqui, ó. E evita Pode? a pipoca, né, Edu? Porque Já. a pipoca para arcada dentária não é uma boa Você notícia. é contra a pipoca? Eu não sou contra a pipoca, Não é Edu. possível, O que acontece cara. é o seguinte, a Não é pipoca, possível. ela muitas vezes, por causa da arcada dentária, quem tem algum tipo de problema na arcada dentária, Desgastada. gengivite, problema... Ela é Ok. verdade, ela fica em alguns lugares desagradáveis. preocupante.